Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Hoje iremos ter a nossa reflexão com a nossa irmã Nilva Maria, com o tema da palestra A Cada Dia Basta o Seu Mal. Seja bem-vinda, Nilva Maria. Ai, obrigada. É sempre uma honra para mim esse momento, né? Esse convite que todos nós, trabalhadores da Casa Maria Eulália, temos, né? Em variados meses. E organizar uma palestra é sempre o maior aprendizado para a pessoa que organiza, né? E então foram instantes, vários instantes de muito aprendizado. E quero agradecer a mensagem de abertura, que traz exatamente o que nós vamos falar, né? Eu entendi que Jesus, quando ele disse a cada dia basta o seu mal, ele estava nos convidando a olharmos os instantes, o aqui e o agora. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês é que vocês se mantenham presentes, né? Nós vamos, ao longo da palestra, enquanto eu estiver falando, como a gente tem uma mente muito ansiosa, a maioria de nós, a gente vaga, às vezes, né? Então, nos trazer para a respiração, para esse instante, é muito importante. O primeiro convite é: prestem atenção na respiração de vocês, estejam presentes, bem focados na cadeira e na respiração, prestando atenção nos vossos pensamentos. Esse é um grande exercício para a gente já começar a praticar essa máxima que Mateus trouxe para a gente no versículo 34, né? É um versículo que faz parte do Sermão da Montanha, ele praticamente está quase no final do Sermão da Montanha, e que muitas vezes a gente não valoriza, né? Então vamos começar a valorizar estando presente nesse instante de reflexões, né? Primeira coisa que muito legal, porque travou. Aí, foi. Primeira coisa que eu quero mostrar é a bibliografia, né? Que eu constei o Evangelho, claro, segundo o Espiritismo. Esse livro do Divaldo, que eu gosto muito, Os Conflitos Existenciais, que é uma psicografia da Joana. Respostas da Vida, que é de Chico Xavier e André Luiz, né? Psicografia de André Luiz. E é muito interessante que esse livro, a primeira lição, a lição número 1 desse livro é este dia, né? Eu trouxe ela para a gente. Vinha de Luz, que eu constei bastante, o Vinha de Luz tem várias lições trazendo hoje, a importância do hoje, né? Eu tive até dificuldade de escolher, de tanta coisa que tem. E esse livro, O Poder do Agora, que é um livro, um guia para a iluminação espiritual, e o agora tem tudo a ver com o instante, né? O instante que foi falado pela Blandina, na abertura. Então, eu trouxe uma foto do Sermão da Montanha, que é para a gente entrar no clima, né? Vamos nos imaginar ouvindo isso de Jesus, né? Ouvindo como ele pregou, né? Ele começou a falar das bem-aventuranças, né? Que são as virtudes. Então, Mateus traz, no versículo de 1 a 12, as virtudes. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, né? Os humildes e todas elas, né? Do 13 ao 16, isso está na Bíblia. A gente vai ouvir Jesus falar sobre o sal da terra, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. No 17 ao 18, o cumprimento da lei e dos profetas. É aí que ele fala dos falsos profetas e tal. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus,
ele continua o Sermão da Montanha falando sobre esmolas, oração, jejum, que é o versículo de 10 ao 18. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, né, que está aqui nos versículos 19 e 34. Então, essa frase, né, a cada dia basta o seu mal, é esse versículo 34 aqui, quando ele está terminando de falar sobre esses assuntos. E no capítulo 7 da Bíblia, do Evangelho de Mateus, ele continua o Sermão da Montanha, falando sobre o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, quem entrará no reino dos céus. Então, são lições que a gente sempre fala nelas, escuta. Eu só quis dar uma situada da onde que a gente... que horas que Jesus falou isso, né? Então, as beatudes, que são as bem-aventuranças, elas estão nesses versículos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, os capítulos de 6, 7, de 7 até o 9. Tem todas as bem-aventuranças. Kardec organizou capítulo por capítulo. E no capítulo 6, na Bíblia, que ele continua o Sermão da Montanha, a gente vai achar essa correlação no Buscar e Achareis, que é o capítulo 25. Então, nessa parte, Buscar e Achareis, é que nós vamos encontrar essa frase de Jesus. Então, vamos ler na íntegra para a gente entender qual que era o contexto. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Primeira grande dica, né? Não acumular tesouros na terra, porque aonde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Um convite já à nossa iluminação, à busca da nossa espiritualidade. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Uma pergunta para todos nós, né? Então, não vos inquieteis. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardem em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Outra pergunta, né? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e que amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes a necessidade delas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, Mateus, versículo 34, esse último aqui, né? É do 19 até o 34.
Então, olha que coisa interessante. Se a gente interpretar isso, diz o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, essas palavras ao pé da letra, seria quase que a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso, né? A gente achar que a gente vai ficar totalmente despreocupado, né? Então, Jesus estava chamando a nossa atenção para uma coisa maior. Buscai primeiro o reino dos céus. E tudo mais será acrescentado. Ele está falando de um movimento muito em busca de uma busca interior, né? Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por outro lado, trabalhem. Claro, tanto que a gente nasceu sob o jugo da lei do progresso e também com muitas habilidades e com muitas condições de viver, né? De conseguir aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável dos nossos desejos, dos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem, o que é necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. Então, olha aqui que coisa interessante. Quando ele nos convida a observar os pássaros do céu, ele está nos convidando a também observar na nossa vida, os instantes de nossas vidas, como a gente é ajudado. E aqui a gente está falando do ponto de vista material também. Muitas vezes que a gente está passando por coisas bem difíceis e a gente fala, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser isso? Dificuldades financeiras, né? Quem já não as passou? E a ajuda sempre chega, né? Então, a gente precisa observar isso, porque era isso que Jesus estava falando. O Pai Celestial nunca falta nenhum de nós, em nenhum instante de nossas vidas, né? Então, por que nós vamos nos inquietar? Se a gente tem esse Pai que é amoroso, justo e bom, e que cuida de seus filhos melhor do que ele cuida dos lírios do campo, dos pássaros, né? Porque somos seus filhos amados. Aí, a nós ele deu inteligência e fé. Então, é um convite para a gente analisar, refletir sobre a proteção que nós temos todos os dias, que toda a natureza tem, né? E aí, lá na Resposta da Vida, de André Luiz, que eu falei, né? Que a lição número 1 está escrita assim, este dia. E tem a ver com a cada dia basta o seu mal. Então, este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. E que a nossa mensagem de abertura falou sobre o instante, sobre os instantes, né? Então, o instante é o nosso agora. É isso que a gente tem para viver. Porque a cada dia basta o seu mal. A cada instante também. A cada agora também. Esse é o melhor dia para meditar na alegria da vida. Então, nós estamos agora caminhando para o final do nosso dia. Antes de dormir, vamos pensar como foi meu dia, né? Esse foi um dia, o melhor dia para quê? Para que eu fizesse o quê? E eu fiz. Esse que é o convite. Hoje é o melhor dia para tratar-se com segurança caso esteja enfermo. Então, quem estiver enfermo, hoje é o melhor dia para se tratar. Não tem como eu esperar o amanhã, né? Para reajustar coisas, caso eu tenha errado. Então, se hoje, por acaso, você teve alguma desavença no trabalho, ou com seu esposo, ou com seu filho, hoje é o melhor dia, né? Para você reajustar. Então, não deixe
que a noite passe, né, que você durma antes de resolver isso, porque você tem esse instante, né, para começar a executar planos de trabalho que estão no seu pensamento. Às vezes a gente fica desejando, quando eu casar eu vou fazer isso. Quando eu terminar a faculdade eu vou fazer esse plano. Quando eu fizer isso eu vou fazer isso. Então, os nossos planos, aqueles que estão, quando eu aposentar, eu vou cantar no coral. Aí você até pode cantar, vai cantar no coral da terceira idade, né? Você podia ter cantado no coral das crianças, dos jovens, do adolescente, passar sua vida cantando. Mas você ficou esperando uma hora para você poder cantar. Então, quando eu tiver tempo, eu vou aprender a tocar um instrumento. Aí já foi, não é? Então, você tem um hoje para fazer as coisas que você planeja. Para fazer uma boa ação, também a gente fica deixando. Quando eu terminar a faculdade, aí eu vou entrar num grupo da pastoral, vou entrar na evangelização da casa espírita, aí eu vou poder entrar naquela ação daquela ONG que ajuda as crianças com câncer. E aí? Fazer uma boa ação é para o hoje. Este é o dia. Então, hoje vamos olhar. Hoje eu fiz uma boa ação, né? Então, o dia ainda não acabou. Eu ainda posso fazer, dar um telefonema, mandar um recado para um amigo, né? Perdoar alguém, que também é uma excelente boa ação. Então, este dia é um presente em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Então, a cada dia basta o seu mal para nos trazendo para o agora, para o hoje. Está nos trazendo para hoje, para este dia. E a gente fala isso direto. A gente fala, o hoje, e a gente fala muito isso em palestra. O ontem já foi, o amanhã não chegou, eu tenho hoje. Hoje é um presente. Mas quando a gente está vivendo hoje, a gente está ou lá atrás ou na frente, com muitos pensamentos ansiosos. Por exemplo, se você ainda não está aqui nessa palestra, chegue nela. Vem agora para ela. O momento presente é esse que a gente está vivendo. Então, isso é uma educação de mente. Eu falo que quando Jesus ensinou isso para a gente, que a gente deve prestar bastante atenção em tudo que ele falou, né? E a gente está vivendo momentos de muita dor no planeta em que nós precisamos muitas vezes, várias vezes ao dia, nos trazer para o presente. Calma, peraí, eu não estou desempregada. Calma, peraí, eu não estou doente. Hoje eu estou sadio, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, então vou tratar de me alegrar, porque estou triste. Então, a cada dia basta o seu mal, significa olhar, né? Dê atenção ao seu presente. E aí, o que eu vou olhar nesse presente? O meu comportamento, como é que eu estou me comportando? Com relação à minha família, ao meu trabalho, a mim mesmo intimamente, como que eu estou reagindo a esse confinamento, aos meus medos, né? Como eu estou reagindo a minha dificuldade de falar não ou de perdoar, né? Como que está o meu humor? Depois de quase 8 meses de confinamento, quem está totalmente, né? Como está meu humor hoje, mas nos últimos tempos também? Olhar isso, dê atenção. E suas emoções? E seus medos? E seus desejos? Como que eles acontecem? Então, o convite para a gente olhar o presente, a gente olhar o hoje, é um convite de olhar o que nos faz mal também. Né? E aí fazer isso sem julgamentos. Porque eu não preciso ficar carregando na minha bagagem o que eu não preciso carregar. Então, como eu estou hoje? Eu estou repassando
várias horas ao dia, culpas de erros passados, culpa porque eu não consigo ser tão perfeito como eu queria ser, culpa porque eu não emagreci o tanto que eu queria esse mês, né? Eu posso passar o meu dia, posso, se eu quiser, me culpando, né? Ou reprisando uma situação de decepção, uma pessoa me decepcionou muito, uma pessoa que eu amo, aí eu fico, cavucando essa ferida, né? Eu posso passar meu dia, hoje, pensando nos meus medos, com medo. Tô dentro de casa, nem saí, mas fico passando álcool na minha mão trocentas mil vezes, né? Fica a dica, tá em casa, lava a mão com álcool e sabão, não passa álcool, deixa álcool para depois. Então, o passado me dominando ou o medo do futuro, do que virá, né? E é isso que Jesus estava dizendo, olha, a cada dia nasce o seu mal. Você não pode passar um dia difícil, que foi ontem, e trazer todas essas lembranças para o hoje. Até porque a ciência já descobriu que para a mente humana não existe nem presente, nem passado, nem futuro. Ela é feita de presente, de instantes, como a mentora que a mensagem trouxe, né? Então, por que eu preciso hoje continuar repassando coisas que vão me trazer doenças, que vão me trazer tristezas, que vão me desestabilizar, certo? Porque a cada dia vai ser o mal. Aí, Emmanuel vem e traz para a gente essa outra mensagem: escutar bem. Escutar bem. É uma advertência de João Batista, e ele falou para a massa inquieta: é dos avisos mais preciosos, segundo Lucas, né? É um dos avisos mais preciosos que João Batista nos deu. Ele disse assim: não peçais mais do que vos está ordenado. O que é isso? Não peçais mais do que está ordenado. Escutar bem é um outro convite que eu achei muito interessante, que a gente coloque o nosso há muitos instantes para escutar bem. Muita coisa já foi dita por Jesus e a gente ainda não escutou. Como esse, a cada dia basta o seu mal, que exige da gente muito esforço de vigilância de pensamento. Então, o que João Batista estava dizendo? A ansiedade é a inimiga do trabalho frutuoso. Então, um trabalho que dá frutos, ele precisa de serenidade. Então, a ansiedade é inimiga. Toda atividade edificante reclama entendimento. Então, eu preciso pensar sobre os meus projetos, organizar. Nos círculos evangélicos da atualidade, esse conselho deve ser especialmente lembrado. Que a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso e que toda atividade reclama entendimento. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido as sagradas mensagens velhas? O trabalho do programa individual da alma, no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. Pronto. Deixei até em vermelho para a gente destacar. O trabalho do programa individual da alma, no aprimoramento de si mesmo, é lei soberana. Então, a cada dia basta o seu mal tem a ver com essa lei soberana da gente se aprimorar. Por que a gente nasceu? Para ser rico? Para ter pós-doutorado? Para ter um casão? Ou para passar só perrengue, sofrer? Nós nascemos para nos aprimorarmos, para nos iluminarmos, para nós evoluirmos. Primeiro objetivo. E para isso eu preciso me olhar, eu preciso me aprimorar também. Por isso que eu falei, vamos olhar sem nos julgar. Porque não importa que a gente está vendo coisas feias dentro da gente.
Não tem problema. O que importa é que a gente veja, né? Veja aquilo que precisa ser aprimorado. E a gente faça esse trabalho no hoje. O trabalho não é fora. O trabalho fora é o da sobrevivência. Mas o trabalho frutuoso, que vai nos dar frutos rumo ao reino dos céus, certo? É esse trabalho de aprimoramento de nós mesmos. Nós não vamos mudar ninguém. Nós só vamos mudar a nós mesmos. E o que é mais interessante que Lucas traz e que Emmanuel destaca para nós? Tanto encarnado como desencarnado. Então, tem gente que está esperando a próxima encarnação para se melhorar. Ah, não, nessa vida eu não dou conta, eu vou esperar a próxima encadernação. Tem gente que ainda brinca assim. Eu vou esperar a próxima encadernação. Pois é, mas por quê? Você já tem que começar. Porque é aqui e lá, aqui e lá. Esse é o trabalho, que é um convite, é um trabalho para nós todos. Por isso que a gente não deve se inquietar. Porque nós teremos também ajuda para fazer. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la de modo, do melhor modo. Maravilhoso isso também. Tem até uma música, né, do Afro, que é Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando a gente inicia um dia, hoje, é muito importante, olha, nem eu tenho esse hábito, tá? Eu tô falando porque eu tô falando para mim também, em primeiro lugar para mim. Imagina se a hora que a gente conseguir acordar, olhar para o dia inteiro que tem pela frente, que é bastante, e pensar, o que é que será que eu devo fazer hoje? O que será que o Senhor me pede hoje? É porque a gente acorda achando que a gente é o próprio Senhor, né? A gente é o dono do mundo. Então, o que será que eu devo fazer hoje? O que está programado para mim? Eu não estou dizendo que a gente não vai organizar a agenda da gente, porque a gente vai organizar, é muito importante. Eu não estou dizendo que a gente não vai resolver os problemas e ir ao banco pagar conta, nada disso, a gente vai fazer isso, né? Mas eu também estou dizendo que nesse dia eu preciso lembrar dessa lei soberana, do meu aprimoramento. E aí eu vou ao banco vigilante, porque se me fecharem no trânsito, se baterem no meu carro, eu não vou sair dando na cara de ninguém, nem mostrando o dedo, nem perdendo a minha serenidade, né? Eu já sei por ordenação que eu não vou precisar ficar ansiosa, pensando no futuro, nas contas, nos problemas, que eu não vou resolver hoje. Então, eu vou pensar nas contas que eu tenho para pagar hoje. As de amanhã são outras. Hoje, eu vou olhar a vida e as possibilidades de ajudar os outros hoje. E eu vou dar conta de colocar na minha agenda os meus projetos também de autoaprimoramento. Coisas que eu quero fazer para que eu consiga me conhecer melhor, né? E aí, então, olha só que interessante. Vou voltar aqui. A ansiedade é a inimiga do trabalho frutuoso, né? Então, nesse capítulo 8 do livro Conflitos Existenciais, que é de Joana com Divaldo Franco, o capítulo é sobre ansiedade. É um capítulo muito interessante. Eu trouxe só algumas coisas, quero convidar vocês a buscar e a fazer o olhar de vocês para esse capítulo, né? E ele diz assim, que a ansiedade, as causas dela, né, que é uma neurose, a ansiedade. Né? Então, nós estamos vivendo num mundo de neuróticos, porque tem um monte de gente ansiosa, inclusive eu.
E essa ansiedade, ela está relacionada com muitos fatores preponderantes, né? Além de conjunturas ancestrais, conflitos trazidos de outras existências. Então, às vezes, a gente está achando que a nossa ansiedade tem base só no estresse do dia a dia e tal. Não. Muita gente já trouxe ansiedade, essa neurose, que é o que vem trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar isso desde criança. Crianças, desde cedo, podem apresentar sintomas de ansiedade, né? Os primeiros sintomas são medo inato do desconhecido. Então, a criança, desde pequena, ela já não dorme no escuro, ela tem medo de tudo que não é familiar. A criança, ela já tem uma pegada, assim, de um medo excessivo. É bom a gente observar mais as crianças, quem já está trazendo esses conflitos ancestrais, né? Que às vezes a gente acha que a gente ficou ansioso agora. É importante olhar e ir lembrando, vai voltando. Isso é um trabalho para o hoje, né? Como é que eu era quando eu era criança, né? E esse cientista aqui, John Bowlby, depois minha professora de inglês fala direitinho, né, Laurinha? Ele denominou isso de vinculação. Então, nós, quando nascemos, nós precisamos ser vinculados à nossa família. E quando a gente não é vinculado ao contento, nós vamos criar aí uma fricção, uma rachadura em nossa personalidade que vai nos trazer a ansiedade. Esse medo inato do desconhecido, medo de não pertencer, né? Medo de tudo que não é familiar. Quando a criança é severamente punida também pelos pais, há uma necessidade de apego, vinculação familiar, o que amplia essa área de ansiedade. Então, quando eu me sinto descolado, isso acontece na tenra idade, segundo Joana e segundo os estudiosos dessa área, quando eu me sinto descolado, quando falta para a criança apoio, quando a criança se sente negligenciada, porque isso é punir severamente criança, né? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está vinculando mais essa criança ainda ao desejo de ser amada, né? E a gente aumenta esse medo, segundo Joana. Então, uma criança, ela precisa ser muito esperada, querida, e os pais têm que estar preparados para fazer suas renúncias, né? Nós temos vivido uma sociedade em que a gente fica, não sei se vocês já viram, mas às vezes quando a gente podia ir ao shopping, né? A gente chega no shopping, às vezes está o pai e a mãe com as crianças, passeio de família. Eu fui professora de família na contemporaneidade, do curso de serviço social, a gente estudava muito isso, né? As mudanças na relação familiar. Então, a mãe trabalhando muito, o pai trabalhando muito, aí sai para passear no domingo, e aí fica as crianças comendo e olhando o pai e a mãe no celular. Quando não está todo mundo, a família inteira, nós temos uma observação, eu com minhas alunas no shopping, e nós vimos isso com fartura, né? E aí, quando a criança ela é muito pequenininha, essas coisas acontecem, que o celular começa a concorrer com ela não se sente amada. E isso cria uma dependência de vinculação. Esse fenômeno tem raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, e que vem de outras existências. Às vezes a gente já nasce numa família em que você não se sente pertencente, né? Você já fala assim, cara, nasci no ninho errado, né? Porque a gente vem de outras histórias, né? E ainda por cima você é negligenciado, então você se sente inseguro, você se sente só, num mundo hostil, em total desamparo. É assim que as nossas crianças, muitas vezes podem ter se sentido. E geraram com isso ansiedade. Então, a ansiedade é típico de criança que foi negligenciada, que viveu em desamparo, que está no mundo hostil.
Então ela traz um conflito. E também, às vezes, porque a gente não é perfeito também, mãe, pai, ninguém é perfeito. Então, às vezes, a mãe fala alguma coisa e a criança sente assim, meu Deus, minha mãe ficou ofendida comigo, ela não me ama mais. Pronto, você já gerou um conflito da personalidade, né? Esse conflito humano, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa, muito semelhante ao medo. Segundo ele, o medo de perder o afeto dos pais. Então, o primeiro medo que a gente tem na vida é o medo de perder o amor. A gente tem o medo da morte, né, que é muito intenso na gente, mas a gente tem o medo de perder o amor dos nossos pais, o afeto dos nossos pais. E aí a gente faz tudo para ser o melhor filho do mundo, né? Porque isso aí leva a gente à ansiedade, que induz atitudes de inquietação, às vezes de agressividade, né? Então, esses processos enfermiços no organismo físico também respondem pelo fenômeno da ansiedade. O quê? Além das coisas que a gente traz do nosso psique e da nossa relação conflituosa na nossa tenridade, os processos de enfermiço do organismo físico, os processos também enfermiços das relações sociais, no trabalho e tal, traz esse fenômeno da ansiedade também, né? Você está doente, imagina a ansiedade que a gente fica quando uma pessoa tem uma doença e não tem diagnóstico, ninguém consegue diagnosticar, vai ficando todo mundo ansioso, né? Então, isso também nos desequilibra, né? E aí, o que a gente tem? Medo de piorar, a gente tem medo de não ter recurso para tratar aquela doença, a gente tem medo do que vão falar nos comentários, né? A gente tem pavor da morte. Me surgiu aqui uma ideia, uma intuição, logo no início, quando a AIDS começou, ninguém que tinha AIDS, contraía AIDS, falava. Às vezes não falava nem para a família. Por quê? Temor dos comentários, temor de sofrer preconceito, ser discriminado, né? E assim, tem muitas doenças que geram isso ainda, né? O próprio Covid, no início, ninguém queria falar que estava com Covid, com medo, porque e algumas pessoas se afastavam, tinham medo, que vai pegar em mim e tal. Então, imagina o tanto de ansiedade que uma pessoa com uma enfermidade dessa sofre. Além de que você não sabe, e aí, eu vou gravar, não vou morrer. Então, tem muita gente, não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que passou pelo Covid e ficou com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. A Covid está deixando essa sequela emocional muito grande nas pessoas, né? Devido a esse conflito de ansiedade gerada a partir dessa enfermidade, desses medos que ela traz. Imagina você ficar doente e ninguém da sua família poder te tratar. Você vai para um hospital, fica lá na mão de uma equipe que você não conhece ninguém. Então, essa doença ela nos submeteu a isso, né? Quem teve. A ansiedade na conjuntura atual, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Então, nós todos, eu me coloco que eu sou bastante ansiosa, que eu trago de outras vidas, da minha, né? Nós precisamos observar isso todos os dias, porque a ansiedade pelo amanhã, pelo ontem, ela todos os dias ela amanhece com a gente. Palavra de gente ansiosa, podem confiar. Quem não é ansioso, mas já teve momentos de ansiedade, procura lembrar. Como é que você ficou? Como é que estava a sua mente? Então, a cada dia basta o seu mal é um convite para nós olharmos o que é que está me incomodando. O que está trazendo? O que está dentro dos meus pensamentos? Porque às vezes a gente quer passar o dia inteiro na televisão, ou no celular, ou só trabalhando, para não observar o que está pensando. E o convite é exatamente o contrário, é a gente observar como é que a gente está sentindo, como é que a gente está vivendo, né?
O desdobramento dos fenômenos ansiosos são, segundo Joana, ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência. Então, a gente está sempre nervoso, se sentindo triste, enfraquecido, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aumento na mente da quantidade de ambição, também de desejos, de execução de coisas simultaneamente. O ansioso, ele vive querendo mais, o negócio dele é adrenalina, entendeu? Então, ele tem que ter um trabalho, 2 trabalhos, hora ele está ativo, hora ele está passivo, porque ele está alteração de humor direto, hora ele está exausto de tanta coisa que ele fez, por ansiedade, né? Tem, às vezes, geralmente, dificuldade de falar não. Então, o ansioso ele tem necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, diminuindo a capacidade de observação, confundindo-se os pensamentos. Olha isso! Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não vive os instantes. Ele não presta atenção no que ele está fazendo. E o que falou da ansiedade? Atrapalha o fruto. O fruto não sai tão bem feito, né? Porque você está totalmente nervoso, correndo, querendo fazer 1000 atividades e daí você não observa. A nossa capacidade de observação é diminuída, né? A nossa capacidade de pensamento, o pensamento começa até a confundir de tanta loucurada que você pensa. Então, a gente precisa nos trazer para o hoje. Então, nos trazer para o hoje ajuda demais a diminuir a ansiedade. O que vai adiantar eu ficar pensando no fim do ano, que eu quero viajar, se o Covid vai estar melhor, pior, como que vai ser? Isso daí é muito, entendeu? É muito futuro. Então, hoje, quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação, mais ele deseja realizar. Então, é um ser que ele está sempre insatisfeito, ele quer mais, ele quer fazer, ele faz 1, 2, 3, desmancha, porque tem que fazer bem feito, né? Mistura ansiedade com perfeccionismo e vira aquela coisa. Nessa turbulência comportamental, os indivíduos tornam-se várias vezes exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, controladores, obstinados, estressados. Então, bem-vindo, né? Os ansiosos, que são controladores, que são agressivos, que são preconceituosos, porque às vezes não é preconceito, porque é negro, é porque, não quer nada, não faz nada, enquanto ele faz 1, eu faço 10. Tudo é, você já começa a falar mal dos outros, né? Você já está também no preconceito, né? Então, segundo Joana de Ângeles, especificamente no distúrbio da ansiedade, esses fenômenos atormentadores sucedem. Gente, e é muito atormentador. Quem é ansioso, quem vive muito no passado, ou vive muito no futuro, ou está vivendo um conflito hoje e só consegue pensar nisso, a vida parou, só isso, sabe como que é isso, né? E como que sucede-se como liberação de dramas íntimos. E por que isso é permitido? Segundo ela, essas coisas jazem no nosso inconsciente profundo, né? Esse distúrbio, ansiedade, esses fenômenos que nos atormentam, estão lá no nosso inconsciente, às vezes que nós trouxemos de outras vidas, mas que foram agravados na nossa tenridade, pela nossa não vinculação ou pouca vinculação, logo que nós chegamos, né, com os nossos pais, então medo de perder o amor. Aí a gente cria máscara também, né? Fica aquele filho bonzinho, estudioso, para o pai e a mãe sempre. Não, e é bom de ser bonzinho, né? E ser estudioso, estou falando que não é bom, não. Eu estou dizendo que quando isso é feito para chamar a atenção, aí é uma coisa que a gente tem que ver, né? E aí essas coisas estão arquivadas nos recessos do perispírito e afeta o sistema emocional. Então, a gente precisa olhar esse mal. Vocês concordam que a ansiedade é um mal? E ela amanhece e anoitece com a gente, então precisa prestar atenção, né? Na ansiedade, para que isso
nos ajude a nos iluminarmos. Então, olhando, e esse é um trabalho que só nós podemos fazer. E é hoje, entendeu? Não é para quando eu ficar velho. Quando eu estudar bastante a doutrina espírita, quando eu fizer a minha reforma íntima, aí eu vou olhar isso. Não, meu amor, é tudo junto. É hoje. Então, olhando para você na busca da sua iluminação. Porque esse é o trabalho que a gente veio fazer aqui, né? E é um dia de cada vez. Então, iluminação é a nossa maior tarefa. O que é iluminação? Segundo o Buda, é o fim do sofrimento. Ele está dizendo por que é o fim do sofrimento? Iluminação, porque é simplesmente um estado natural de sentir-se na unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. É essencialmente você, e ao mesmo tempo é muito maior que você. Então, quando nós estamos buscando a nossa iluminação, que nós buscamos o nosso ser mais íntimo, nós buscamos descobrir quem somos nós, e descobrir por que a gente está sofrendo, e descobrir por que estou ansioso, por que estou doente, se as doenças são psicossomáticas, né? Por que eu estou sentindo isso? Quando eu estou fazendo isso, que eu consigo fazer essa parada e essa conexão, né, é muito maior, porque daí eu me conecto com o meu divino. Eu me conecto com o meu Criador, com o meu anjo, o meu eu superior. Né? E aí, respostas virão desse exercício. A iluminação é o fim do sofrimento, por isso mesmo, e dos conflitos internos e externos, preponderantes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Então, observar hoje o meu pensamento é muito importante, porque é lá que eu vou descobrir, né, o que é que está acontecendo dentro de mim, que mal eu estou fazendo, que mal eu estou trazendo no dia do agora. Então, nesse livro O Poder do Agora, chegar a um nível acima do pensamento, isso que significa iluminação. Quando eu estou iluminado, quando eu estou conectado mente e emoção e me sentindo muito maior do que eu sou, conectado com o meu ser superior. Né? Em estado iluminativo, continuamos utilizando nossas mentes com os objetivos claros, não mais com diálogos internos. Quando a gente está muito ansioso, enfrentando um problema, eu estou ali conversando comigo. Aí você faz assim, aí você faz assado, e aí você fala aquilo, tudo na questão mental, né? E eu, nesse momento, geralmente, eu não paro para pensar, mas por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Desconectado, nervoso, né? Se eu buscar a minha serenidade nesse momento, nesse agora, respirar, sentir, né? Será que eu vou, com mais serenidade, eu vou resolver isso com mais tranquilidade? E se eu parar e fizer uma prece, pedir ajuda do meu anjo da guarda? Quantas coisas, quando a gente para e consegue fazer uma oração, fazer conexão com o nosso anjo, vem ideias, insights. Então, é disso que a gente está falando. E me iluminar, vamos supor, o mal é uma sombra. Se o mal é uma sombra, né, e o mal que eu estou falando são esses sentimentos que eu mesmo me submeto, iluminar isso é um trabalho muito interessante e necessário no dia de hoje. Né? Então, hoje eu tenho para viver. Eu não tenho amanhã. E nem o ontem. Ontem eu já vivi. Aliás, eu já vivi muitos ontem. Nós todos, né? Então, emoção, né? A gente precisa olhar a reação do corpo e a mente. Em geral, nós não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. A gente pensa tanto num dia, tanto, que quando você, à noite, para falar como que foi meu dia, muita coisa você não lembra. Às vezes você tem que ficar um tempão
pensando, aconteceu mais isso. E, às vezes, eu estou pensando coisas que eu nem sei o que eu estou pensando, porque eu não estou prestando atenção, de tanto que a minha mente está acelerada. Só é possível trazê-los à consciência quando nós observamos nossas emoções. E eu achei aqui dicas de ouro. Por exemplo, se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando na área de energia interior do seu corpo. Então, é o seguinte, não dá para eu observar minhas emoções se eu não me silenciar, né? Parar, sentir o meu corpo lá no fundo. E essa é uma prática que vai deixar a gente, que vai permitir a gente observar as nossas emoções. Você pode permitir que a consciência ali, né? Permitir que a consciência, sem deixar que ela assuma o controle. Então, eu posso parar, pensar, sentir no meu corpo, onde que dói? Por que será que eu estou pensando nisso e está doendo o meu joelho? Domingo eu tive uma experiência maravilhosa, que eu estava conversando com o meu marido, e comecei a falar de umas coisas do passado, da minha infância, coisas que eu estou descobrindo em terapia, e estou conversando, de repente começou a doer meu intestino, e eu de repente, tá doendo, deu uma pontada, né? E aí eu falei, olha, isso tem a ver com essa emoção que eu estou falando. Então, a gente joga para o corpo essas energias dos nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas raivas. A medicina chinesa fala muito disso, né? Muito triste, pulmão vai doer, vai ter pneumonia, vai ter problema pulmonar. Muita raiva, fígado vai sofrer. Eles fazem uma leitura muito bacana dessa relação entre as nossas emoções e o nosso corpo. Isso é observação, gente. Esse é o convite de Jesus para nós. A cada dia basta o seu mal. Então, resolva as tuas coisas hoje. Tá doendo? Para. Olha. Se permita sentir. Reprograma. Porque quem manda na sua cabeça é você, nos seus pensamentos. Refaz isso, esse pensamento. E começa de novo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado, essa deve ser a nossa maior busca. Olha que lindo isso. A cada dia basta o seu mal nos convida a deixar de criar sofrimento no presente. E às vezes a gente cria sofrimento assim. Meu filho atrasou. Será que aconteceu? Nossa, pode ter sido um acidente. Será que alguém sequestrou? Será que ele brigou na escola? Será que não sei o que lá? Daqui a pouco, abre a porta, chega ele lindo, formoso, bem bonitão, sem problema nenhum. E você tinha 2 horas sofrendo, se mutilando com aqueles pensamentos, detonando o seu corpo, porque o corpo, ele não sabe que não é verdade. Né? Já que não tem nem presente, nem passado, nem futuro, tudo que a gente pensa incide no nosso corpo. Então, é nossa obrigação, quando vem um pensamento desse, dizer não, eu vou pensar que ele só está atrasado por causa do trânsito, estão recapeando a Fernando Correia, né? Então, tá tudo certo. Daqui a pouco ele vai chegar, está atrasado, mas está protegido, tem anjo da guarda. Faz uma prece e corta aqueles pensamentos que você, com certeza, estava criando ansiedade, medo, jogando para o seu organismo. Então, no livro do Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, ela traz, na última parte desse capítulo 8, terapias para a ansiedade. Então, o que ela traz? Yoga, né? Yoga como uma grande terapia para nos trazer para o hoje, para essa conexão corpo e mente. O passe fluídico, nos alinhando, né, trazendo energia espiritual superior, né, para nós.
meditação, se for num lugar lindo desse, melhor ainda, né? Meditação, todos os dias, meditação, gente, já está comprovado cientificamente que é todo dia. Oração, que recurso você precisa para orar? Só concentração, né? E ajuda psicológica mesmo, porque como a ansiedade é uma neurose, e os ansiosos têm uma tendência de não viver no presente, é muito importante fazer terapia, se conhecer, né? Aprender como que você funciona, como ajuda psicológica. E pensamentos positivos. Então, só por hoje trouxe essa mensagem. Mas pensar em... Eu fiz um exercício agora, dizer, corta, né? Corta aquele pensamento negativo e traz para o positivo. E também coisas que nos coloquem para cima. Então, pensar, tipo, só por hoje eu não vou me preocupar com o que pode dar errado, apenas com o que pode dar certo. E organizar o meu dia para aquilo que eu quero que dê certo. Então, eu organizo a minha agenda para resolver as coisas, porque as coisas resolvidas, né, inclusive colocando o momento da meditação, o momento da yoga, o momento da oração, eu vou, com certeza, me trazer mais para o hoje. E vou devagarinho com essas práticas, aprendendo a observar mais os meus pensamentos. Isso é orar, olhai e vigiar. Não é vigiar e orai? Orai. Então, ainda tem o buscar. Presta atenção em tudo para você vigiar e orar. Muita gratidão pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e que sirva para a gente essa semana toda pensar no cada dia basta o seu mal, em todos os instantes felizes que a gente pode ter nessa semana, não é? Esse é o convite. Vou abrir aqui vocês, tirar essa... Aê! Cadê os 6? Subiu todo mundo para mim agora. Aqui. Agora, então, eu faço a prece, né? Eu tô querendo abrir mais aqui meu negócio, não tô conseguindo. Babi, você tem que interromper a visualização. Vai lá na tela e clica em interromper a visualização, senão você não vai conseguir ver a gente. Interromper, stop. Isso. Aê, agora eu vi vocês. Então, tá. A minha cadeira aqui, ela foi caindo, vocês viram que eu fui ficando mais baixa? Ai. Então, tá. Fechar os olhos. Ah, Gi tá aí. Oi, Gi. Sabia que você vinha, né? Porque Chiquinho... Oi? Eu sabia que você vinha, porque Chiquinho tava espalhando para todo mundo ele espalha mesmo. a mensagem. Vamos, então, fechar os nossos olhos e trazer as nossas mentes para esse momento presente, sentindo a presença dos nossos anjos da guarda, sentindo a presença de Jesus, nosso mestre, dos mentores espirituais da nossa casa, Maria Eulália. Em cada casa nossa existe um trabalhador da espiritualidade, fluidificando a nossa água, iluminando o ambiente, fazendo as transmissões fluídicas, derramando bênçãos, bálsamos de paz, de harmonia, de profunda conexão com Jesus.
nos trazendo para o nosso ser. E assim, sentindo esse bem-estar imenso que vem da espiritualidade maior, nós agradecemos. Com os nossos corações cheios de gratidão ao nosso Criador, que cuida de nós, que nos protege todos os dias de nossas vidas e que conta conosco para fazermos a nossa parte. Então vamos pedir a Jesus que fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, a nossa consciência da necessidade de nos olharmos, de nos cuidarmos todos os dias de nossas vidas. Pedir que Ele afaste o mal, né? Os nossos medos, as nossas dores, os nossos vícios, e que nos ilumine, nos mostrando o trabalho que devemos realizar. Só por hoje, em nós, buscando mais luz, mais paz e mais amor. Coisas que existem dentro de nós e que nós viemos para esta vida achá-las na nossa maior profundidade. Vamos pedir também que os bons espíritos estejam com todos os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, né? Principalmente o nosso irmão professor Luiz Edmundo, e que nossos mentores possam assisti-lo, ampará-lo com todo o amor, a fim de que ele possa retornar ao plano físico recuperado e continue a sua missão de ensinar, de criar seu filho, né, de continuar a sua família. E que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus na vida de todos nós. Que as reflexões dessa noite possam estar gravadas no nosso inconsciente, no nosso consciente, e que seja material para que nós possamos relembrar todos os dias que o hoje é a possibilidade da vida plena, nos harmonizando e nos trazendo, então, para as nossas tarefas de espíritos imortais. Que Jesus aumente a nossa fé, a nossa coragem e a nossa vontade de vencermos a nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, sim. Galera apareceu agora.